Vamos nos colocar de pé para darmos início ao nosso culto, que na verdade não está começando, né? Ele está continuando. O culto começa quando a gente se dispõe a abrir mão de estarmos em casa, de estarmos sentados, deitados à vontade, para virmos à casa do Senhor. Um dos salmos diz assim: alegrei-me quando me disseram, o resto? Vamos à casa do Senhor. Então, vir à casa do Senhor deve ser um motivo de alegria. 350 milhões de cristãos estão sendo perseguidos no mundo. Essa perseguição é porque nesses países não tem um templo assim aberto, não tem igreja, eles são proibidos de cultuar a Deus. A maioria das igrejas são subterrâneas. Alguns países, como o Nepal, por exemplo, ninguém sabe onde vai ser o culto da semana, se avisa, e de um dia para o outro é que se sabe onde vai ser o culto e o lugar, né? E quando termina o culto, eles se abraçam, se despedem, porque não sabem se vão se encontrar novamente. Podem ser mortos, assassinados. A semana passada, há 15 dias atrás, um missionário, pastor conhecido nosso, ele estava sendo missionário na África. Ele foi sequestrado, assassinado e queimado dentro do seu carro. Deixou uma esposa e filhos, né? Então eu estava falando esses dias lá em Tanquinho. Enquanto uns estão dando a vida por Cristo, outros não dão um pingo de valor, né? Hoje, infelizmente, há pessoas, pastores, líderes, estamos aqui, temos toda a liberdade, e muitas vezes nós crentes deixamos de vir para a igreja para estar no bar, para estar em qualquer outro lugar menos aqui, e há pessoas que estão morrendo, né, para poder ir na igreja. Então nós vamos levantar um clamor para que Deus tenha misericórdia da igreja evangélica brasileira de nós, né? Feche os seus olhos, vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer pela salvação em Cristo. Obrigado porque nós fomos alcançados pela tua graça. Obrigado, a Deus, porque há muitos anos atrás o Senhor permitiu que missionários americanos, holandeses, franceses viessem ao nosso país para pregar o Evangelho, e a tua igreja começou nesse lugar. Nós te agradecemos porque durante a história do Brasil, nós sempre tivemos liberdade de te cultuar. Te louvamos, ó Deus, porque temos esse lugar aqui em Patos para reunirmos e louvarmos a Deus. Pai, nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos, ó Deus, valorizar a liberdade que ainda temos no Brasil para te cultuar. Ó Deus, de uma maneira específica, te pedimos por nós aqui de Patos. Pai, traga um despertamento para esse povoado. Ó Pai, que os moradores deste lugar possam, ó Deus, valorizar esta igreja, esse lugar de culto, e que o teu Espírito, ó Deus, possa arrebanhar vidas, convencer esse povo da justiça, do pecado e do juízo, e abençoe a igreja de Patos, ó Deus. Fortaleça essa igreja, aviva quem está frio, restaura quem desviou e fortalece, ó Deus, aqueles que estão firmes. Aceita-nos, ó Deus, nessa noite de culto, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração e falar ao nosso coração. Em nome de Jesus nós choramos e te pedimos. Amém. Amém? Podem sentar, queridos. O Deus que nós servimos, boa noite, graça e paz, é um Deus de aliança. Nós presbiterianos somos conhecidos como um povo aliancista. O que é um povo aliancista? O povo aliancista são os cristãos cujo Deus fez uma aliança com eles, né? Existem vários tipos de teologia, mas a teologia presbiteriana é aliancista, ou seja, Deus fez uma aliança conosco. Aí eu pergunto: o fato de nós quebrarmos a aliança impede Deus de cumprir a aliança que Ele fez conosco? Sim ou não? Não.
porque nós quebramos as alianças todos os dias. Abraão quebrou a aliança com Deus, Jacó quebrou, e assim foi toda a história. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel. Se Ele fez uma aliança conosco, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. A parte dele será cumprida. Então, esse canto que nós vamos cantar fala isso, né, de um Deus que tem aliança conosco. Que bom que nós temos um Deus assim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode curvar a sua cabeça e agradecer a Deus. Diga assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel.
Obrigado porque, apesar da minha infidelidade, o Senhor tem cumprido a sua palavra, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem, ó Deus, derramado bênção sobre a minha vida, o Senhor tem sido providência na minha vida. Realmente o Senhor tem sido para mim o Deus do impossível. Obrigado porque os teus olhos estão sempre atentos em mim. Obrigado porque, apesar de parecer que o Senhor está distante, o Senhor está bem perto de mim. Obrigado porque o Senhor está neste lugar. Ó Deus, traga sensibilidade ao meu coração, traga discernimento, iluminação à minha mente, para que eu possa compreender qual é a tua mensagem para mim nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou cantar alguns cânticos que talvez os irmãos não conheçam muito, mas eu gosto de vez em quando trazer alguns cantos que eu canto lá no meu cantinho para cantar na igreja. Mas se você não souber a letra, não tem nada, você pode estar em adoração ao Senhor. Tá bom, logo por aí? Eu não discerni muito. Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos estou, coração rendido em teu altar.
transforma meu coração. Pai, que a transformação da minha vida não seja de fora para dentro, mas que a transformação seja de dentro para fora, Pai. Visita o meu coração, esteja tirando de dentro do meu íntimo os mais escondidos ídolos. Pai, penetre no mais escuro da minha vida e traga luz para essa escuridão. Pai, que dentro de mim não haja um lugar onde a tua luz não penetre. Pai, não deixe que eu viva um evangelho mentiroso, não deixe que eu viva um evangelho hipócrita, mas que eu possa viver um evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho que começa a iluminar de dentro da minha vida, e que esse evangelho externo seja uma consequência daquilo que eu já vivo no meu interior. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse canto que eu vou cantar, ele fala que quando Deus entra na nossa vida, ele muda tudo, né? Nós temos convivido com pessoas que dizem conhecer o evangelho, mas a vida continua do mesmo jeito, né? As pessoas continuam xingando, as pessoas continuam vivendo mal dentro de casa, as pessoas continuam sendo desonestas, as pessoas continuam frias. Não existe nenhuma diferença entre essas pessoas e o mundo, né? Jesus, falando sobre isso, ele disse que o trigo e o joio são duas sementes diferentes. Mas é incrível como a gente não consegue distinguir o trigo e o joio dentro da igreja. Estamos com um problema sério na nossa congregação, que envolve uma pessoa da nossa igreja. Alguém, um parente que é crente, quer tomar todas as terras do irmão que é crente. E eu vinha comentando com minha esposa, contando, a gente não conhece ninguém, né? De onde a gente não espera, o que acontece? Né? Quem deveria dar o exemplo somos nós, mas somos péssimos exemplos, né? Quando se fala em herança, parece que as pessoas esquecem o cristianismo, esquecem o evangelho, esquecem quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, porque o que importa é o dinheiro. Só que nós não vamos levar dinheiro para o céu, né? Então, quando Cristo entra na nossa vida, os valores mudam. Nós poderíamos estar hoje à noite em nossa casa, assistindo um jogo de futebol, assistindo, sei lá, qualquer programação, comendo, mas a gente abre mão e vem para cá porque o evangelho entrou na nossa vida e o nosso gosto muda, o nosso vocabulário muda, alguma coisa tem que acontecer. Por isso que essa canção diz que nós devemos ter uma mudança de dentro para fora. Ela começa dizendo assim: teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu a direção, me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver, teu amor me deu
me transformou e me deu a direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver teu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu a direção, me mostrou que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos recebidos por Ti. Ó Pai, quantas vezes o inimigo nos coloca em várias portas, em várias janelas, em vários caminhos. Muitos de nós, ó Deus, preferem Te abandonar e seguir esses caminhos. Eu Te louvo porque nesse lugar, ó Deus, existem alguns fiéis que preferem estar contigo, porque em outro lugar, ó Deus, não há palavras de vida eterna. Pai, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé nesta noite e que nós possamos sair daqui, ó Deus, com mais desejo de Te servir, com mais vontade, ó Pai, de seguir, ó Deus, com mais vontade e alegria em Te obedecer. Pai, que Teu Espírito possa vir neste lugar e aquecer os nossos corações, que Teu Espírito possa vir neste lugar, ó Pai, e nos motivar, possa vir trazer intrepidez, ó Deus, que o Teu Espírito possa vir como aquele que testemunha de quem nós somos filhos. Ele testemunha que nós somos filhos de Deus. Que Ele possa testemunhar isso nessa noite e que nós temos prazer de estar no único lugar e com o único que tem palavras de vida eterna. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantar um cântico que vocês cantem comigo. Vamos cantar esse cântico. Enquanto a gente canta, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, sua primícia, você pode vir à frente e adorar o Senhor através dessa oferta, desse dízimo, dessa primícia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar.
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está em mim. Pois o Espírito de Deus está em mim. Você pode cantar comigo aí nesse canto? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Você pode ficar de pé e cantar comigo, Espírito, Espírito, erga as suas mãos constante, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, vem Senhor, e enche-me de novo. Cante mais uma vez no seu coração. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste.
sente nesse clima de adoração e abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Samuel fica no Velho Testamento, viu, gente? Não procura no Novo, não, você não vai achar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia, me ajuda, Senhor. 1 Samuel, capítulo 30. Quem não sabe aí, ajuda. Um ao outro ajudou, seu companheiro disse: esforça. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo de número 7. 1 Samuel 30, versículo 7. Diz assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Meus queridos, se tem algo que nós precisamos fazer urgente, é cumprir o nosso dever. Todos nós temos deveres, né? O marido tem dever dentro de casa. Quando eu falo dever, eu estou falando de obrigação. A obrigação, ela não é uma opção. A obrigação é um dever, uma tarefa que eu tenho que fazer, quer eu queira, quer eu não queira. E isso vale para quem é crente e para quem não é crente. Existem deveres que eu sou obrigado a cumprir, né? Nós temos um advogado aqui. Hoje as pessoas querem saber mais dos direitos, né? Os deveres ninguém quer. Quando você vê alguém falando de Constituição, só quer saber dos direitos. Dever ninguém quer. Mas na vida nós temos deveres. E esses deveres, eles devem ser cumpridos porque eles são obrigatórios. Só que um dever, uma tarefa, não pode ser feita de qualquer jeito. Um dever, uma tarefa que é feita ou feito de qualquer jeito, ele não é bem sucedido. Então, se for para fazer mal feito, é melhor não fazer, né? Se você quiser fazer, por exemplo, uma comida, se for para fazer um arroz mal feito, é melhor não fazer, porque aquele arroz não vai prestar, vai me fazer mal. E assim vai com a alimentação, e assim vai com todas as coisas. Se você pegar, por exemplo, roupa, se você quiser fazer uma roupa mal feita, aí é que vai ficar uma livusia, né? É melhor não fazer. Vai gastar pano, vai gastar linha, vai gastar tempo, energia, é melhor não fazer. Quando nós vamos tratar dos nossos deveres com Deus, isso deve ser levado ainda mais sério. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de que forma? Relaxadamente. Então, o dever cristão, o dever espiritual, ele deve ser feito bem mais bem feito, se a gente pudesse dizer assim, do que qualquer outra coisa. Então, para que eu seja sucedido, hoje nós vamos aprender o segredo de como nós podemos cumprir as nossas tarefas espirituais, os nossos deveres cristãos, de maneira bem sucedida. No Antigo Testamento, havia um ofício de um homem chamado sacerdote. Ele era um oficial do templo. O sacerdote é como se ele fosse um pastor, né? Hoje, duas são as principais tarefas de um pastor: pregar, que é a principal tarefa. A principal tarefa e função do pastor é trazer comida para a ovelha, né? Então ele tem que, para isso ele tem que estudar, ele tem que gastar tempo lendo a Bíblia, refletindo, meditando e principalmente orando e jejuando para trazer a comida certa, né? Eu não posso chegar aqui e trazer qualquer comida. Eu tenho que trazer uma comida que vai saciar a fome das ovelhas, que vai matar a sede das ovelhas. Infelizmente, por aí existe
qualquer tipo de comida. E as ovelhas vão comendo, mas não crescem, não desenvolvem, ficam doentes. E quando aquele pasto seca, vai para outro pasto e assim vai. E a vida cristã vai andando com essas ovelhas famintas. Então, o sacerdote tinha como ofício oferecer o sacrifício. Agora, a tarefa do sacerdote não era fácil, né? Você sabe que esse sacrifício era oferecido dentro do tabernáculo. Então, os israelitas entravam no átrio, que cabia muita gente, eles ficavam ali no átrio. Cada um trazia um sacrifício de acordo com o seu pecado, de acordo com a sua falha. E o sacerdote tinha a obrigação de orientar famílias pobres, famílias ricas. Esses sacrifícios eram oferecidos pelo sacerdote, não por aqueles que estavam no átrio. Só que tinha uma coisa: ele tinha que entrar, sair do átrio, passar no lugar santo e entrar no Santo dos Santos. Agora, como é que o sacerdote entrava no Santo dos Santos? Ele entrava porque era lá, além do véu, que a glória de Deus se manifestava. Então, quando ele entrava lá naquele lugar, se ele entrasse e o sacrifício não agradasse a Deus, o que acontecia? Ele morria queimado. Então, como é que ele entrava? Ele entrava com a corda. Olha só, já pensou? Ele entrava com a corda e aí ele oferecia o sacrifício. Depois puxava para ver se o sacerdote estava vivo ou estava morto. Graças a Deus que nós não vemos mais nesse tempo. Mas era o seu ofício. O sacerdócio do sacerdote, apesar de imperfeito, ele apontava para Cristo. Se você ler Hebreus 6, você vai ver que o sacerdote antigo, apontava para o sacerdote perfeito, que é Cristo. Para exercer esse ofício, ele tinha uma indumentária. Quem já foi católico aqui, já assistiu à missa do galo, sabe o que é indumentária, né? O Papa chega, ele tem um negócio que ele põe na cabeça, ele tem aquela bata, e é tanta roupa em cima de roupa, que é uma imitação da indumentária dos sacerdotes do Velho Testamento. Então, esse sacerdote, ele tinha também uma indumentária com vários elementos. Entre esses elementos, ele tinha o que nós acabamos de ler aqui. O que foi que Davi pediu para o sacerdote Abiatar trazer, que eu não lembro? Versículo 7, o que é que ele diz aí? Traga-me o quê? A estola sacerdotal, ou colete sacerdotal. O que era a estola sacerdotal ou colete sacerdotal? Se você for ler depois em casa, Êxodo 28, ele vai definir e descrever o que é um colete sacerdotal. Então, o colete sacerdotal era uma espécie de um avental. Ele era um avental bordado, que era amarrado aqui no pescoço, na direção dos ombros mais ou menos, e ligados embaixo na cintura. Então, era uma estola. Quando Davi dançou diante do Senhor, ele dançou com a estola. Ele só estava com o colete dançando, né? Que era uma roupa íntima do sacerdote. Nesse avental ou nesse colete havia duas pedras de ônix, chamada Urim e Tumim. Uma pedra era mais clara e a outra mais escura. Então, quando um hebreu chegasse com uma dificuldade e perguntasse: sacerdote, qual é a vontade de Deus para a minha vida em relação a isso? Ele então botava o colete e ele consultava essas pedras. Se a pedra Urim acendesse, era um sinal positivo. Se a outra pedra não acendesse, era um sinal negativo. Então era assim que o sacerdote orientava os membros do tabernáculo. Eu queria uma pedra dessa, porque às vezes chega uns problemas que a gente não sabe resolver. Tem gente que fala: pastor, está tendo isso na minha vida, o que é que eu devo fazer? Eu falo: eu sei lá. Como é que eu vou saber? Mas eu aprendi com Davi que existe uma forma de poder cumprir o meu dever de maneira bem sucedida. Eu preciso colocar esse colete. Só que esse colete, irmãos, é um colete lá do Velho Testamento. Não é um colete literalmente. O que é esse colete hoje, que é o que nós vamos aprender para cumprirmos o nosso dever de maneira bem sucedida? O texto, ele está num contexto muito interessante. Se você ler depois em casa o capítulo 29, você vai ver que Davi estava numa guerra com os filisteus. Ele lutou e foi uma guerra aguerrida.
E ele ficou muitos dias fora da sua cidade, que se chama Ziclag. Essa palavra é até difícil de falar, né? Ziclag. Quando ele volta para Ziclag, que era a cidade de Davi, o que é que tinha acontecido? Os amalequitas entraram em Ziclag, roubou tudo que tinha ali, botou fogo e ainda levou os filhos e as esposas dos soldados e foram embora. Quando Davi chega em Ziclag e vê a sua cidade queimada, assaltada e as suas esposas fora da casa, Davi não entrou em desespero. Eu quero lembrar aqui que Davi era um guerreiro que matou quem? Que ele ficou famoso? Um gigante. Então, se eu fosse Davi, que tivesse matado o gigante, eu já arrancava a minha espada e falava assim: agora eu vou atrás desses bandidos e vou matar um por um. Mas Davi não fez isso. O que é que Davi fez? Chamou o sacerdote, pediu o que mesmo, só para a gente lembrar? Traga-me o que? O colete ou a estola sacerdotal. Traga-me, em algumas versões fala éfode, que é a mesma coisa. Agora eu quero trazer essa palavra em 3 momentos. O primeiro momento eu quero perguntar: como está a sua Ziclag? Aí você vai falar: pastor, o senhor está falando inglês. Ziclag aqui significa a sua vida, significa a sua família, significa tudo aquilo que está envolvido com você. Eu pergunto: como está a sua vida? Como está a minha vida? A cidade de Davi estava pegando fogo, tinha sido assaltada e os seus filhos e esposas foram também sequestrados. Uma das funções ou um dos propósitos de Satanás é 3: matar, roubar e destruir. Eu pergunto: o que é que Satanás tem matado na sua vida e na sua família? O que é que Satanás tem roubado na sua vida e na sua família? O que é que Satanás tem destruído na sua vida e na sua família? Irmãos, eu tenho certeza, porque cada um de nós tem o seu problema. Eu tenho os meus problemas, você tem o seu problema. Cada um tem o seu problema. Nesses 3 anos e quase 4 anos em Lapão, eu percebi que ninguém escapa, não tem ninguém que não tenha um problema. Então, na verdade, a nossa Ziclag está sendo assaltada, destruída e queimada todos os dias. Agora, a pergunta é: o que é que nós vamos fazer diante disso? Né? É incrível que, enquanto nós estamos dormindo, Satanás não dorme. Satanás não dorme. Deus não dorme, Satanás também não dorme, não. Então, enquanto a gente está dormindo, enquanto a gente está vacilando, Satanás está trabalhando. Ele é preventivo. Ele começa a trabalhar antes, preparar um caminho, esperando um momento em que ele possa nos tragar. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor. Não anda ao redor, porque quem está ao nosso redor são os anjos. Mas ele anda ao derredor, esperando um momento para tragar. Então veja só, essa palavra talvez seja uma linguagem que você não gosta, mas você não pode vacilar. Eu não posso vacilar, porque qualquer vacilo, ele entra dentro dessa guarda e consegue matar, roubar, destruir por fogo na nossa cidade, na nossa família. Por isso nós precisamos estar bastante alertas. Mas digamos que esse inimigo conseguiu penetrar. E quando ele penetra, ele traz desapontamentos. Ele rouba a nossa esperança. Nós ficamos sem orientação, sem visão, sem motivação, porque o propósito de Satanás, queridos, é tirar nossa motivação. Quando você perde a motivação, você não tem vontade nem de levantar da cama, você não tem vontade nem de fazer café, nem de limpar a casa, nem de fazer a refeição, quanto mais ir para a igreja. Tem gente que fala assim: hoje é quinta-feira, meu Deus, tem que ir para a igreja, lá vem aquela conta. Sabe por quê? Porque o inimigo desmotivou. Então, o alvo de Satanás, às vezes a gente acha que são os nossos bens, mas Satanás sabe que o mais rico da nossa vida é a nossa alma, o nosso coração. Então ele vem e traz tristeza para o nosso coração. O seu alvo não é matar de uma vez, é nos matar aos poucos. Então nós somos pegos muitas vezes com a nossa vida, nossa Ziclag, furtada, desanimada, anestesiada, e aí a gente não consegue seguir a estrada da fé.
Sem esse calor, nós não temos motivação e vamos parar, né? Vamos ficar mornos. A Bíblia diz que quem está morto, Deus está perto de fazer o quê? Vomitar da boca. Então a nossa situação é muito complicada. Então a primeira pergunta: como está a minha e as suas de Clara? Irmãos, infelizmente tem gente que segue. Cadê a nossa irmã? Se estivesse aqui hoje, ela ia me ajudar. Segue a filosofia de Zeca Pagodinho. Qual a filosofia de Zeca Pagodinho? Deixe a vida lhe levar. Você não sabe, mas isso é Kierkegaard, é um filósofo que criou o existencialismo. Então, a minha vida não pode ser assim: ó, pastor, estou cheio de problema, mas deixa a vida me levar. Se você deixar, sabe quem vai te levar? Não é a vida, é o capeta, é o diabo que vai levar. Então, nós precisamos estar conscientes do perigo que nós corremos. Sabe, irmãos, às vezes a gente está vendo Satanás brincar com os nossos filhos, com o esposo, com a esposa, e a gente cruza os braços e deixa as coisas acontecerem. Um verdadeiro cristão, ele tem um dever de cuidar. E esse dever, para ser bem sucedido, não pode ser olhando a vida nessa filosofia, deixa a vida me levar. Ele precisa tomar uma posição. E aí vem a mensagem dessa noite. O que é que nós precisamos fazer para poder tomar uma atitude? Vestir o quê? O colete sacerdotal. Aí você vai falar: pastor, eu não tenho um colete lá em casa, o que é que eu tenho que fazer? Então vamos ver o que é que a gente tem que fazer. Olha, dor é dor e traz lágrimas e traz angústias. Eu não gosto quando alguém fala assim: olha, fulano está aí chorosa, mas o problema dela não é nada. Você não sabe o problema daquela pessoa. Cada um tem um problema e tem uma dor. Talvez existam problemas piores e menores, mas a dor é a mesma, né? A mesma dor que uma mãe sente por algo que está acontecendo com o filho, com a filha, é a dor que outro sente que está acontecendo com a amiga, com o irmão. Não importa, porque dor é dor e traz lágrimas. A não ser que você fosse um robô, a não ser que você fosse um animal irracional, que você não fosse gente. Mas quem é gente sente dor. Então a pergunta é: o que nós queremos? Como nós vamos mudar essa situação? Como nós vamos recuperar o que foi roubado? Quando Davi coloca esse colete, ele está dizendo que eu não posso seguir a minha cabeça. Eu não posso tomar decisões do jeito que eu quero e do jeito que eu penso. Eu tenho que consultar o Senhor, ou seja, colocar esse colete e saber o que Deus quer que eu faça. Esse é o problema. O que acontece muito na região de Irecê? Principalmente por sermos uma região agrícola. As pessoas plantam o que elas querem plantar e falam assim: tomara que eu acerte. Tem gente que planta, depois que está tudo plantado, fala: agora Deus abençoa. Deveria ser antes de plantar, botar o colete: Senhor, o que é que eu vou plantar? Quanto que eu vou plantar? Às vezes tem gente que faz 30 tarefas de irrigação e planta o que quer. Aí perde tudo e fala: Deus não me ama, Deus me abandonou. Deus fala assim: você não me consultou? Eu que sou o dono do tempo, eu que tenho o controle do mundo, eu que sei o futuro, você deveria ter me procurado. Irmãos, é uma coisa tão lógica, mas por causa das nossas bobeiras, por causa da nossa cegueira, a gente não consulta Deus. Nós temos que consultar Deus por tudo que a gente for fazer. Uma compra de um carro, uma compra de uma casa, de uma roupa, de tudo. Porque Deus entende todas as coisas. A Bíblia diz que uma folha não cai sem a permissão de Deus. Então, se uma folha só cai se Deus permitir, quanto mais outras coisas estão ligadas na nossa vida e ligadas à sua noiva. Irmãos, eu e você somos a noiva de Cristo. Qual noivo que não se importa com a noiva? A não ser que ele não ame. Mas quando o noivo ama essa noiva, ele está preocupado com tudo: com o vestido, com a maquiagem, com o sapato, com o lugar que vai casar, com a lua de mel, com tudo. Agora, um noivo que não preocupa, ele não ama. Deus está preocupado com a sua noiva. Então eu preciso consultar Deus o que fazer. Eu admiro muito Davi, porque Davi poderia pegar seus 600 guerreiros e ir atrás dos amalequitas e restaurar tudo que ele tinha perdido, mas não, ele chama o sacerdote e fala: traga-me o colete sacerdotal. E quando ele coloca o colete sacerdotal
Eu devo perseguir esses invasores? Será que eu vou alcançar esses invasores? E isso deve ser a vida, a nossa vida, irmãos, a nossa vida de crente. Será que eu devo plantar isso? Será que eu devo fazer essa viagem? Será que eu posso tomar essa decisão? Mas não, nós vamos seguir da nossa cabeça. E há caminhos, já preguei sobre isso aqui, há caminhos que aos nossos olhos parecem ser corretos, mas o final deles é o quê? Morte. Quantas vezes eu tenho acompanhado isso nas igrejas que eu tenho passado? Um rapaz ou moça resolve namorar alguém, não pergunta ao Senhor. Não, isso aí Deus não tem nada a ver. De repente, a vida é completamente destruída, porque decidiu seguir a sua cabecinha sem uns 50 parafusos. Se for só um parafuso faltando, era pouco, mas falta 50 parafusos, né? Eu costumo dizer que tem gente que é tão sem juízo, se botar o juízo dela na galinha, cisca para frente. De tão sem juízo que é, mas eu tenho que seguir a minha cabeça. E Deus fica onde? Então, quando eu não sigo a vontade de Deus e o querer de Deus, eu tenho tudo para aquilo não dar certo. É incrível como é uma coisa tão lógica, mas nós não obedecemos. Davi, quando fala do colete sacerdotal, ele não está falando apenas em consultar, mas ele está falando em ter intimidade com Deus. Porque às vezes você pode botar o colete sacerdotal, que é a sua vida de consulta, mas você não distingue a voz do seu coração, a voz do mundo, a voz da família e a voz do capeta, porque o diabo também fala. Ele vai lá e sopra no seu ouvido, faça isso e isso. Aí você fala, glória a Deus, é a vontade de Deus. E não é. Satanás nunca vai falar algo para você fazer que esteja de acordo com a palavra. Então, não bateu com a palavra, não é vontade de Deus. Então, você tem que fazer o que a palavra está dizendo. Para isso, eu preciso ter intimidade com Deus. Deus permite tragédias e adversidades para nós voltarmos para Deus. A gente não consegue entender. A gente é pior do que Balaão. Balaão foi pago para amaldiçoar o povo de Israel e foi. Mas Deus não queria que ele amaldiçoasse. E o que é que fez? Mandou um anjo com a espada para impedir que Balaão fosse amaldiçoado. É engraçado que ele estava montado na jumenta e querendo a jumenta desviando do caminho, e ele batendo na jumenta para a jumenta ir para onde não deveria ir. A jumenta não aguentou e falou, meu Senhor, que dia foi que eu te obedeci? Irmão, se uma jumenta abrisse a boca e falasse, a pessoa, um cavalo falar. Mas é incrível como um profeta não conseguiu distinguir a vontade de Deus. Às vezes, queridos, eu não sei se é uma regra, mas quando você quer fazer uma coisa, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, quem sabe é Deus te avisando, não é por aí, não faça isso. Mas a gente é desobediente, a gente vai quebrando parede, a coisa está dando errado e a gente vai continuando tentando a fazer. É Deus que manda a adversidade para que a gente volte para Ele e o consulte. Então, quando eu busco, eu encontro a orientação específica. Deus sempre tem uma orientação específica em tudo. Nós temos muitas mulheres aqui. Se você não sabe fazer uma comida gostosa, um peixe gostoso, por exemplo, você pode perguntar para Deus que Deus vai te ensinar. Ele manda uns anjos lá, você vai fazer uma comida, lá você vai falar assim, gente, foi eu mesmo que cozinhei, porque Deus é especialista em tudo, Deus sabe todas as coisas. A gente acha que Deus não sabe de nada, né? Que Deus fica aqui na igreja sentado esperando a gente só algo assim muito necessário. Não, Deus está preocupado com todos os detalhes, com tudo, tudo. Eu já não tenho muitos fios de cabelo na minha cabeça, mas Deus sabe quantos fios de cabelo ainda tem, está fácil de contar, né? O de algumas irmãs não. Então, se Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, Deus sabe de todas as coisas. Então, eu preciso buscar a vontade de Deus. E eu quero falar de algo que é muito importante. Grave isso aqui, que é uma palavra assim, iluminada, revelativa para você. Tem gente que faz assim. Uma vez me chamando para orar com o pastor falou assim, vou ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. E abriu assim, o da direita é para você, o da esquerda é para mim. Eu falei, esse negócio está certo. Teve um irmão que foi fazer isso, sabe o que aconteceu? Eu vou ver a vontade de Deus para a minha vida. Abriu e falou assim, e Judas foi e cortou-se. Meu Deus do céu. Aí ele abriu isso aí, vai tu e faz o mesmo. Jesus amado. Aí abriu de novo, o que tens para fazer, faz-o depressa.
que a gente consulta a vontade de Deus? A gente precisa ter uma palavra revelativa, rema. Esse livro aqui é o Logos, é um livro. Você vai lendo e muitas vezes você lê e você não entende, porque ela não foi revelada para você. O termo melhor seria iluminado. Então, o que é saber a vontade de Deus consultando a palavra? Quando você abre a Bíblia e os seus olhos estão abertos e você consegue entender a vontade de Deus para a sua vida. Esse texto, por exemplo, quando o pastor Gilmar pregou lá na série, o tema da mensagem dele foi só Deus. Ele colocou que na vida da vida só Deus. Sabe o que me chamou a atenção? Por que Davi pediu para botar o colete sacerdotal? E eu fui estudar e Deus trouxe essa iluminação para a minha vida. Que eu não posso fazer nada sem a orientação de Deus. Eu preciso esperar até Deus falar, até Deus botar o semáforo verde. A cor de Deus é verde, viu? Quando Ele coloca no semáforo verde é porque você pode ir. Quando está vermelho, não pode ir. Quando está amarelo, você tem que esperar. Às vezes, a gente acha que Deus não responde a nossa oração. Às vezes, a resposta de Deus é um não. Ele respondeu. Às vezes, a resposta de Deus é um espere. E eu tenho que saber esperar. E às vezes, a vontade de Deus é um sim. Agora, uma coisa eu sei, eu preciso consultar Deus. Às vezes, nós somos igual alguém que dirige o carro e não sabe dirigir, né? Irecê já tem semáforo, e Lapão não tem ainda, mas tem gente que chega, está lá o vermelho, ele passa. Quando você não olha para saber o semáforo e ultrapassa o sinal vermelho, o que pode acontecer? Uma multa grande, você pode bater o carro, você pode atropelar alguém. Veja só, queridos, trazendo para a nossa vida. Quando eu faço as coisas sem consultar Deus, sem olhar para o semáforo que é Deus, o que pode acontecer? Eu atropelo pessoas. Eu trago consequências negativas para a minha vida, porque eu transgrido uma lei. Queridos, eu vou falar isso aqui com muita veemência. Um cristão não pode fazer o que ele quer. Quando ele faz o que ele quer, ele transgride um princípio de Deus. E quem quer um princípio, a minha advogada sabe disso, quem transgride uma lei tem que fazer o quê? Tem que pagar. Tem que cumprir e aceitar as consequências. Então, às vezes, nós não consultamos a Deus, às vezes sempre, aí as tragédias vêm e a gente fala assim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Ele gosta e avisa, ele assinou, ele botou um sinal verde, vermelho, bem grandão na sua cara, você não viu, eu vou fazer. Aí tem gente que abre negócio, entra em emprego, namora, casa, faz tudo sem ser a vontade de Deus, vem um desastre e fala, Deus não me ama, não. O sinal estava vermelho, bem na sua cara, assim, ó. Aqui é o semáforo, bem, só que você leu e não entendeu. Então eu preciso colocar o colete, né, sacerdotal para isso, para saber qual o que Deus quer, para ter intimidade com Deus, para ter essa palavra rema para a minha vida. Então, diante da minha Ziclag queimada, destruída, eu preciso consultar Deus. E vou dizer mais, irmãos, que é o nosso terceiro ponto. Se você ler, vamos ler juntos, né? O 30, abre aí de novo, Samuel 30, 11 a 15. Quando Deus orienta, dá certo. Sempre, sempre. Às vezes a orientação de Deus não vai ser como você quer. Porque tem gente que ora e fala assim, eu estou orando, mas Deus tem que falar o que eu quero ouvir. Deus não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que Ele quer falar, porque Ele sabe o futuro. Olha o que é que diz aqui, Samuel 30, 11 em diante. 11 até o 15. Diz assim: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. E incendiamos quem? A cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? E ele foi, levou, e os amalequitas estavam lá, ó, bebendo, tudo desarrumado. Davi foi, conseguiu derrotar os amalequitas, restaurar tudo que havia perdido, inclusive as suas esposas. Então
e dá uma orientação, a recuperação acontece. Agora, para isso é preciso que a gente consulte. Então, a gente pode trazer aqui para a nossa vida prática. O que aconteceu na sua Ziklag que veio a destruição? Irmãos, o que aconteceu não é muito importante. O mais importante é saber qual é a vontade de Deus para restaurar. E Deus vai fazer isso, porque Deus entende todas as coisas. Às vezes Deus vai usar até o inimigo, porque esse egípcio aqui era um inimigo. Mas ele foi abandonado pelo seu Senhor, e Deus então usou o inimigo para levar Davi onde estava o acampamento dos amalequitas, e ele então foi bem sucedido na sua tarefa. Então nós precisamos compreender a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa recuperar aquilo que foi levado. Você pode dizer assim: pastor, graças a Deus a minha Ziklag está toda boazinha. Eu duvido muito, porque não tem ninguém que não tenha problema. Se você não tem problema algum, você pode preparar que você está quase sendo levado para o céu. Daqui para amanhã, daqui para domingo, você é levado, viu? Porque quem não tem problema está pronto para ir para o céu. Agora, quem tem problema precisa resolver o problema. Só como eu disse no início, a minha tarefa não pode ser feita de qualquer jeito. Eu tenho que ser bem sucedido. Para eu ser bem sucedido, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu já falei aqui várias vezes isso, porque é uma frase que eu carrego. Existem duas formas de obedecer a Deus. Uma forma ativa, que é fazer o que Deus manda fazer. Então, quando eu faço o que Deus manda fazer, eu estou obedecendo de maneira ativa. Mas eu posso obedecer a Deus de maneira passiva, quando eu não faço o que Deus não mandou eu fazer. A pergunta é: o que você está fazendo? Foi Deus que mandou ou você está inventando? Calvino diz assim: tem gente que quer ajudar Deus a ser Deus. Ó Deus, eu quero fazer isso, mas assim, ó, abre essa porta assim, 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 assim. Eu já vi gente orando assim, sabe? Ó Deus, eu quero casar, mas eu quero um homem loiro, olho verde, bonito, igual o pastor Luiz Roberto, assim. Aí Deus fala assim: não é isso que eu tenho para você, não. O que eu tenho para você não é como você quer, mas vai ser o melhor para você. Então eu preciso entender a vontade de Deus, fazer o que Ele manda e esperar quando Ele não me mandar fazer nada. Eu concluo lembrando o que está no versículo 31. Diz o texto que Davi pegou os despojos e dividiu entre os seus soldados, porque todos lutam juntos, todos nós lutamos juntos. Eu aprendi uma coisa, meu querido: o seu problema é o meu problema também. Quando, por exemplo, se a irmã Sandra está sofrendo e eu não me preocupo e não sofro com ela, eu estou cometendo um erro grave, porque eu não estou fazendo parte do corpo. Quando o meu dedo é machucado, sofre um ferimento, todo o corpo sente. Então, a dor de Dona Sandra tem que ser a minha dor. A minha dor tem que ser a dor de Dona Sandra. E é assim que a igreja vai vivendo. É um vivendo o problema do outro e sofrendo juntos, mas também nos alegrando juntos, né? O dia que Dona Sandra ficar rica, eu estou junto com Dona Sandra, que ela vai dividir a riqueza comigo, né, filho? Aí, amém. O dia que ela tiver com dificuldade, eu estou junto com Dona Sandra, porque Dona Sandra vai dividir a dificuldade dela comigo. Amém, Dona Sandra? Amém. Está vendo? É assim que a vida caminha. Né? Então, eu preciso conviver juntos. E a igreja, quando ela se junta, essa vontade, ela é mais específica, porque quando a gente está junto, Deus manifesta os dons. Então, vai dando dom de visão para um, sabedoria para outro, conhecimento para outro. Deus então vai mostrando na unidade a vontade dele. A vitória não foi de Davi, foi de Deus. A vitória não foi de Davi, foi do grupo. A vitória não foi de Davi, foi de toda a sua família. Então a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite é essa: diante do desastre da nossa Ziklag, consulte Deus, não faça nada pela sua cabeça, e Deus vai te dar a orientação que Ele tem, que sempre é o melhor para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu não sei quem vem no domingo, mas Michel deve colocar no grupo. Quinta-feira que vem eu vou estar aqui novamente. Eu acertei com o Michel para vir 2 quintas. Só que eu quero fazer um desafio, tanto para domingo, mas principalmente para quinta-feira. Eu queria que você convidasse mais alguém para estar aqui com a gente quinta-feira, tá? Para a gente ter, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, né?
Aí nós vamos ter 24 pessoas, comigo 25. Né? E aí Deus tem uma palavrinha, um pãozinho quentinho para nos dar, e a gente vai comer sozinho. Né? Então você fala assim: Deus, quem que eu devo trazer? Não traga gente da sua cabeça, não. Consulte. Deus, quem que é para eu trazer? Essa pessoa que eu vou trazer, o Senhor vai abrir todos os caminhos para poder eu trazer essa pessoa. E Deus vai falar o coração nosso e o coração deles. Amém? Coloque a mão direita no seu coração e vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela vida de Davi, porque apesar dos seus erros e das suas falhas, ele era um homem, ó Deus, sábio, que sabia dos seus deveres como rei, como chefe, como guerreiro, mas ele queria ser bem sucedido em seus deveres. E ele nos ensina nesse texto, diante dessa situação, o que um guerreiro, o que um rei, o que um pastor, o que um cristão, o que um filho teu deve fazer. Diante dos desastres da vida, nós não podemos agir conforme a nossa emoção, conforme os nossos pensamentos e a nossa vontade. Nós temos que colocar o colete sacerdotal, ou seja, te consultar para conhecer a tua vontade. Porque quando nós conhecemos a tua vontade, Senhor, nós somos sempre bem-sucedidos nas nossas tarefas e nos nossos deveres. Eu te peço, ó Deus, por essa congregação. Pai, não deixe que a congregação de Papos possa agir conforme os seus pensamentos, desejos e emoções. Mas que essa congregação, ó Deus, possa te consultar, ter intimidade contigo, conhecer a tua vontade e decidir conforme o teu querer. A tua vontade, diz a tua palavra, que ela é sempre boa, agradável. Ó Deus, então que nós sigamos o teu querer e a tua vontade. Pai, que ainda esta noite, alguém que precisa de uma orientação, possa te buscar, e que ainda essa noite o Senhor possa dizer: é assim, minha filha, que você vai fazer, é assim, meu filho, que você vai fazer. Não nos deixe, ó Deus, sem uma palavra, sem uma direção. Fala-nos, ó Deus, de maneira audível, fale através de alguma pessoa, mas principalmente através da tua palavra. Quando os nossos olhos colocar, ó Deus, quando os nossos olhos foram colocados na tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos revelar qual é a tua vontade na tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguém tem algum aviso para fazer? Senão você vai dar um abraço em pelo menos 2 pessoas e vai dizer assim para ela: visto o colete sacerdotal. Fala aí. Agora a gente já sabe o que é o colete sacerdotal.